Com certeza. Peço desculpas pela confusão. Vamos recomeçar do zero, com todos os nomes, locais e valores adaptados para o contexto brasileiro, mantendo o tamanho original do roteiro e sem o temporizador de áudio. Aqui está a parte 1 da tradução, totalmente ajustada. Parte 1 da tradução. Narrativa. Comprei este terno há 7 anos. Azul marinho, pronto para usar, de uma loja de departamento em liquidação. Os ombros estão um pouco apertados agora. E há uma pequena mancha de café no punho esquerdo que nunca saiu completamente. Mas está limpo, passado, e é o único que possuo. Hoje é a formatura de Rafaela na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Curso de arquitetura, com honras. Tenho esperado por este dia desde que ela tinha 8 anos, sentada à nossa mesa da cozinha construindo casas com palitos de dente e cola. A cerimônia será no auditório principal. Cheguei 30 minutos mais cedo, segurando o buquê de girassóis que comprei esta manhã. Girassóis eram os favoritos da mãe dela. Juliana teria ficado tão orgulhosa. Eu queria que ela pudesse ter visto isso. Uma mulher de terno impecável me direciona para a área de assentos. Primeira fila, ela diz. Seção da família. Caminho pelo corredor e é quando os vejo. 2 pessoas que só vi em fotografias que Rafaela mantém escondidas em uma gaveta. Gustavo Henriques, o pai biológico dela. Alto, cabelos grisalhos, vestindo um terno que provavelmente custou mais do que minha caminhonete. Ao lado dele senta uma mulher mais velha, Sônia Henriques, a avó de Rafaela. Diamantes nos pulsos, pérolas no pescoço, o tipo de riqueza que se anuncia sem dizer uma palavra. Eles nunca conheceram Rafaela, nem uma única vez em 20 anos. Encontro meu assento reservado na primeira fila. Há um pequeno cartão na cadeira, do tipo que usam para marcar assentos reservados em eventos chiques. Eu o pego. Tarcísio Mendes, padrasto sem instrução, tutor temporário. Leio 2 vezes. As palavras não mudam. Gustavo olha para mim, depois para o cartão na minha mão. Ele se inclina para a mãe e sussurra algo. Sônia sorri, o tipo de sorriso que não alcança os olhos. Ela me examina de cima a baixo. O terno da loja de departamento. As botas de trabalho arranhadas que tentei polir esta manhã. Os calos em minhas mãos que 20 anos de carpintaria deixam para trás. Assentos reservados são bem específicos hoje, Gustavo diz alto o suficiente para eu ouvir. Lugares de honra são para aqueles com pedigree e credenciais. Sônia ajusta seu colar de pérolas. Sempre se percebe a boa criação ou a falta dela. Olho para o cartão. Tutor temporário. Como se eu fosse um estranho nomeado pela justiça, que apareceu por um salário e foi embora quando o trabalho estava feito. Eu criei Rafaela, troquei fraldas às 2 da manhã, ensinei-a a andar de bicicleta, trabalhei em turnos duplos na oficina e nos fins de semana fazendo restauração de móveis, para que ela pudesse ir ao acampamento de arquitetura de verão em vez de ficar em casa. Recusei 3 promoções ao longo dos anos porque elas teriam significado viagens, e eu não ia perder as peças da escola dela ou as reuniões de pais e professores. Nunca pedi um único real aos Henriques, nenhum. Eles enviaram um cheque uma vez, quando Rafaela tinha 10 anos. 25.000 reais com um bilhete que dizia, para as despesas da criança. Eu o devolvi no mesmo dia. Ao meu redor, o auditório se enche de famílias. Mães chorando lágrimas de alegria, pais ajustando câmeras, irmãos segurando balões. Todos aqui estão celebrando alguém que amam, alguém que criaram, alguém por quem se sacrificaram. Olho para o meu terno, os ombros apertados, a mancha de café, as botas que não combinam muito. Gustavo sussurra para Sônia novamente. Cheira a serragem, não é? Ela ri baixinho, cobrindo a boca com a mão enluvada. Eu me levanto. Este é o dia de Rafaela, o momento da sua conquista. Ela trabalhou tanto para isso. Ela não precisa que sua formatura seja lembrada como o dia em que seu padrasto sentou na primeira fila, parecendo que não pertencia, enquanto sua família biológica a julgava. Posso assistir do fundo ou de fora, em qualquer lugar, menos aqui onde minha presença possa lançar uma sombra sobre seu momento de luz. Começo a caminhar em direção ao corredor.
segurando meus girassóis, tentando me mover rapidamente antes que a cerimônia comece. É quando ouço a voz dela pelo sistema de som. Pai, por favor, fique. O auditório inteiro fica em silêncio. Estou na metade do corredor quando ouço passos atrás de mim, rápidos e decididos. Rafaela não está mais no pódio. Ela está vindo direto para mim, seu vestido de formatura esvoaçando atrás dela, capelo ainda na cabeça. O reitor Leonardo está no microfone, parecendo confuso. 200 pessoas estão assistindo. Ela me alcança e pega os girassóis da minha mão. São lindos. Mamãe teria adorado. Rafaela, eu estava apenas... Eu sei o que você estava fazendo. Ela olha para além de mim, em direção à primeira fila, para Gustavo e Sônia. Sua expressão endurece, e eu sei o porquê. Ela se vira e volta pelo corredor, não para o palco, mas para a primeira fila onde os Henriques estão sentados. Ela para diretamente na frente deles. Vocês precisam sair, ela diz. Sua voz é firme, clara. Sônia pisca. Com licença? Esses assentos não são de vocês. Saiam. Gustavo se levanta lentamente. Rafaela, nós somos sua família. Sua avó veio de... Vocês não são minha família. Vocês são pessoas que compartilham algum DNA comigo. Há uma diferença. Ela aponta para uma seção 3 filas atrás. Há assentos vazios lá. Usem-nos. O auditório está em silêncio absoluto. O rosto de Sônia fica vermelho, mas ela se levanta, pegando a bolsa com as mãos trêmulas. Gustavo a segue com a mandíbula cerrada. Eles se movem para a seção de trás sem dizer mais uma palavra. Rafaela vem até mim, pega minha mão e me leva para a primeira fila, assento central bem ao lado de onde o reitor Leonardo deveria sentar. É aqui que você pertence, ela diz baixinho. Ela me entrega seu capelo e sobe ao palco. O reitor Leonardo se afasta, dando-lhe o microfone. Ela desdobra um pedaço de papel, olha para ele por 3 segundos e o coloca de lado. Eu tinha um discurso escrito, ela começa. Era sobre fundação e estrutura, sobre como os edifícios precisam de um alicerce sólido para se manterem de pé, mas não vou lê-lo. Ela olha diretamente para mim. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe morreu. Câncer. Eu vi meu pai trabalhar em 2 empregos, cuidar dela e ainda assim aparecer em todos os meus eventos escolares. Depois que ela faleceu, as pessoas disseram a ele para me enviar para a família do meu pai biológico. Eles tinham dinheiro, recursos, babás. Ele poderia ter recuperado a vida dele. A voz dela não vacila. Ele disse não. Ele me disse que uma estrutura é tão forte quanto sua fundação e que ele já havia construído a nossa. Não precisávamos do dinheiro deles. Não precisávamos do nome deles. Nós tínhamos algo melhor. Tínhamos um ao outro. E tínhamos nossas mãos. Ela ergue as próprias mãos. Estas mãos aprenderam a desenhar projetos na nossa mesa da cozinha. Estas mãos aprenderam que o trabalho duro não é algo para se envergonhar. Meu pai nunca foi para a faculdade. Ele não precisava. Ele aprendeu arquitetura construindo coisas de verdade, entendendo madeira, pedra e aço de dentro para fora. Sônia se remexe em seu assento. 3 filas atrás. Gustavo olha fixamente para frente. Este diploma tem meu sobrenome. Mendes, não Henriques, porque eu não sou uma Henriques. Nunca fui. Eu sou filha do meu pai. E tudo o que construí começou na fundação que ele me deu. Os aplausos começam lentos, depois aumentam. Alguém no fundo se levanta, depois outro, depois o auditório inteiro. Rafaela sai do palco direto para mim. Ela se senta no assento ao lado do meu. O reitor Leonardo retorna ao microfone. Acredito que isso encerra os discursos dos alunos. Vamos prosseguir com a cerimônia. Rafaela se inclina e sussurra. Eu vi o cartão, aquele no seu assento. Não importa, eu digo a ela. Sim, importa. A cerimônia continua. Nomes são chamados. Quando o nome de Rafaela é anunciado, ela atravessa o palco, aperta a mão do reitor Leonardo e ergue seu diploma em minha direção, não em direção aos Henriques. Quando termina, as pessoas vêm para parabenizá-la. Professores, colegas, suas famílias. Rafaela me apresenta a cada um deles como
Meu pai. Não padrasto, não tutor, pai. Gustavo e Sônia ficam perto da saída observando. Eles não se aproximam. Sônia parece querer desaparecer. O rosto de Gustavo é de pedra. Enquanto estamos saindo, Sônia se adianta, bloqueando nosso caminho. Seu sorriso está de volta, mas é forçado. Rafaela, querida, deveríamos conversar sobre seu futuro. Agora que você se formou, há oportunidades. Não, obrigada. A empresa do seu pai poderia... Eu disse não. A voz de Rafaela é educada, mas final. Já tenho planos com meu pai. Os olhos de Sônia piscam para mim. Depois voltam para Rafaela. Você está cometendo um erro. Nossa família pode lhe oferecer coisas que ele simplesmente não pode proporcionar. Rafaela sorri. Você está certa. Vocês podem me oferecer coisas que ele não pode. Um sobrenome que eu não quero, dinheiro que eu não preciso e uma família que só aparece quando é conveniente. Ela pega meu braço e passamos por eles, pelas portas do auditório, para a luz do sol. No estacionamento, Rafaela finalmente solta um longo suspiro. Eu queria dizer isso há uns 10 anos. Você não precisava. Sim, eu precisava. Eles não podem aparecer e fingir. Não mais. Minha caminhonete está estacionada no outro extremo. Começamos a caminhar em direção a ela. Antes que eu possa destrancá-la, meu telefone vibra. Uma mensagem de um número que não reconheço. Precisamos conversar. Amanhã, 9 horas. Escritórios da Henriques e Almeida. Isso diz respeito à herança e futuras oportunidades de Rafaela. Sônia Henriques. Mostro a Rafaela a mensagem. Ela a lê e revira os olhos. Você vai? Olho para trás, para o auditório, onde ainda posso ver Gustavo e Sônia perto de seu sedã de luxo preto. Sim, eu digo. Eu vou. Vamos ver o que eles querem. Os escritórios da construtora Henriques e Almeida ficam no centro da cidade, no 23º andar de uma torre de vidro que reflete o sol da manhã como um espelho. Estaciono minha caminhonete na seção de visitantes, entre um Mercedes e um Tesla. O saguão tem pisos de mármore e uma recepcionista que olha para minhas botas de trabalho 2 vezes antes de perguntar se tenho um compromisso. Dou a ela o nome de Sônia. Ela faz uma ligação, depois me direciona para os elevadores, 23º andar. As portas se abrem para uma área de recepção com cadeiras de couro e arte abstrata nas paredes. Uma jovem de terno impecável me conduz por um corredor até uma sala de conferências. Gustavo já está lá sentado à cabeceira de uma longa mesa. Sônia senta à sua direita. Há outras 3 pessoas que não reconheço, todos usando ternos caros, todos segurando tablets e pastas de couro. Senhor Mendes, Gustavo diz, levantando-se. Ele não oferece a mão. Obrigado por vir. Você disse que era sobre Rafaela. Por favor, sente-se. Eu me sento em frente a ele. Sônia não me olha. Ela está encarando uma pasta à sua frente, seus dedos tamborilando na mesa. Gustavo pigarreia. Vou direto ao ponto. A Henriques e Almeida Construtora está enfrentando um desafio significativo. Fomos selecionados para restaurar o edifício Memorial Mendes, a estrutura histórica na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Conheço o prédio, construção de 1892, alvenaria original, uma das estruturas mais antigas da cidade. Ele está vazio há 15 anos, protegido por leis de preservação histórica. O contrato vale 200 milhões, Gustavo continua. Isso garantiria a posição da nossa empresa para a próxima década. Há apenas um problema. Um dos homens de terno, um senhor de cabelos grisalhos e óculos de aro fino, fala: o projeto requer a aprovação de um consultor federal, alguém certificado em técnicas de restauração do século XIX. Enviamos nossa proposta 7 vezes. Foi rejeitada 7 vezes. Sônia finalmente levanta os olhos. O consultor é anônimo. Não sabemos quem ele é. Temos apenas um endereço de e-mail e um número de referência do projeto. Sem reuniões, sem telefonemas, apenas rejeições por escrito. Ele atende por T. Mendes, o homem de cabelos grisalhos acrescenta. Tentamos de tudo. Entramos em contato com o Conselho de Preservação, procuramos universidades, até contratamos investigadores. Ninguém sabe sua identidade. Ele avalia projetos remotamente e suas decisões são finais.
Gustavo se inclina para a frente. Sem a aprovação dele, perdemos o contrato. Sem o contrato, perdemos a empresa. Estamos a 3 meses da falência. Eu não digo nada, apenas espero. Sônia abre a pasta à sua frente. Estamos lhe dizendo isso porque Rafaela é tecnicamente uma Henriques por sangue. Ela tem direito ao legado da família. Quer ela queira ou não. Ela não quer, eu digo. Esse não é o ponto. A voz de Sônia se endurece. O ponto é que esta empresa está em nossa família há 3 gerações. Se ela entrar em colapso, isso afeta sua herança, suas oportunidades, seu futuro. Gustavo acena com a cabeça. Estamos pedindo para você encorajar Rafaela a trabalhar conosco. Ela é brilhante, a melhor da turma. Se ela se juntar à equipe de redesenho, adicionar sua perspectiva à proposta. Talvez este consultor finalmente a aprove. Eu o olho. Você quer que Rafaela conserte seus erros. Queremos que Rafaela faça parte do legado de sua família, Sônia estala. Algo que você ativamente impediu por 20 anos. Nunca impedi nada, eu digo baixinho. Você enviou um cheque. Quando ela tinha 10 anos. Você não veio às peças da escola dela. Você não ligou nos aniversários dela. Você não apareceu quando Juliana estava morrendo. Você teve 20 anos para fazer parte da vida dela. Você escolheu não fazer. A mandíbula de Gustavo se aperta. Estamos escolhendo agora. Estamos aqui, não estamos? Viemos à formatura dela. Vocês vieram porque precisam de algo. Sônia se levanta, sua cadeira arranhando o chão. Isso é inútil, ele não vai ajudar. Espere. O homem de cabelos grisalhos levanta a mão. Ele me olha cuidadosamente. Senhor. Mendes, você trabalha com construção, correto? Restauração, carpintaria, móveis principalmente. Alguns trabalhos estruturais. Você já trabalhou em edifícios históricos? Alguns. Quais? Eu listo 3 projetos dos últimos 5 anos. Pequenos trabalhos, marcos locais, nada importante. O homem de cabelos grisalhos digita algo em seu tablet, depois franze a testa. Você está listado como empreiteiro na restauração da casa da família Silva. Aquele era um local protegido federalmente. Você teria precisado de autorização para isso. Eu tive autorização de quem? Do Conselho de Preservação. Ele digita novamente, rola a tela, depois levanta os olhos. A assinatura de aprovação naquele projeto é de T. Mendes. A sala fica em silêncio. Gustavo me encara. Você o conhece? Conheço o nome. Você pode contatá-lo, fazer uma boa palavra por nós. Eu me levanto. Não acho que isso vá ajudá-los. Sônia se move ao redor da mesa, bloqueando o meu caminho para a porta. Estamos oferecendo a Rafaela um futuro, uma carreira, um legado. Você não quer isso para ela? Eu quero que ela construa seu próprio legado, eu digo, não que herde o de outra pessoa. Eu passo por ela, abro a porta da sala de conferências e saio. No elevador, descendo, pego meu telefone e abro meu e-mail. Há 14 mensagens na minha conta de trabalho, aquela que uso para consultorias de projetos. O nome da conta é simples, T.M. Mendes Restaurações. O e-mail mais recente é da Henriques e Almeida Construtora. Proposta de submissão número 8. Eu não o abro. Já sei que vou rejeitá-lo. Envio o e-mail às 8 da manhã. Curto, profissional. O mesmo formato que uso há 20 anos. Proposta rejeitada. Preocupações estruturais permanecem não abordadas. Especificações de fundação inadequadas para requisitos de suporte de carga. Escolhas de materiais incompatíveis com os padrões de preservação. Reenvio permitido com redesenho abrangente. T. Mendes, consultor federal de restauração. Então adiciono mais uma linha. Consulta presencial disponível. Amanhã 10 horas. Escritórios da Henriques e Almeida. É a primeira vez na minha carreira que ofereço uma reunião presencial. O Conselho de Preservação não exige. A maioria dos empreiteiros prefere o anonimato. Isso mantém as coisas limpas, profissionais, livres de política e agendas pessoais. Mas não se trata mais de manter as coisas limpas. Rafaela me liga às 9h. Você realmente rejeitou a proposta deles de novo? Como você soube? Sônia ligou. Ela está furiosa. Ela disse, você está sabotando-os.
Estou fazendo meu trabalho. Ela também disse que você é o consultor que eles estavam tentando contatar, é verdade? Eu não respondo imediatamente. Rafaela espera. Sim, finalmente digo. Ela fica em silêncio por um longo momento. Então ela ri. Pai, você tem sido o único a rejeitá-los o tempo todo. As propostas deles são lixo, estruturalmente insustentáveis, historicamente imprecisas e construídas para cortar custos em vez de preservar a integridade. Eles não fazem ideia, não é? Eles terão amanhã. Eu vou com você, pai. Você não precisa. Sim, eu preciso. Eu quero ver as caras deles quando eles descobrirem. Na manhã seguinte, chegamos aos escritórios da Henriques e Almeida juntos. Mesmo prédio, mesmo saguão de mármore, mesmo 23º andar. Mas desta vez não estou aqui como padrasto de Rafaela. Estou aqui como o homem que controla se a empresa dele sobrevive. A recepcionista me reconhece de ontem. Ela parece confusa quando digo que estou aqui para a reunião das 10 horas com Gustavo Henriques. O Sr. Mendes já está na sala de conferências, ela diz. Eu sei. Eu respondo. Rafaela sorri. Caminhamos pelo corredor. A porta da sala de conferências está fechada. Através das paredes de vidro, posso ver Gustavo, Sônia e pelo menos outras 8 pessoas, advogados, arquitetos, consultores. Todos estão de pé ao redor da mesa, olhando plantas e conversando urgentemente. Abro a porta. Todos param de falar. Gustavo levanta os olhos, a irritação passando por seu rosto. Sr. Mendes, estamos no meio de uma reunião muito importante. Se precisar falar com Rafaela, terá que esperar. Não estou aqui por Rafaela, eu digo. Caminho até a cabeceira da mesa e coloco minha pasta de couro gasta, aquela que carrego para cada canteiro de obras há 15 anos. Estou aqui para a consulta das 10 horas. Sônia franze a testa. O consultor ainda não chegou. Sim, ele chegou. Pego meu tablet, abro o arquivo com a 8ª proposta deles e o coloco sobre a mesa. Então pego meu cartão de certificação federal, aquele emitido pelo Conselho Nacional de Preservação, e o coloco ao lado do tablet. O cartão diz: T. Mendes, consultor sênior de restauração, nível de autorização federal 5. Gustavo pega o cartão. Sua mão treme ligeiramente. Ele o lê 2 vezes, depois me olha. Você... Sônia se levanta tão rápido que sua cadeira cai para trás. Isso é absurdo. Você é um carpinteiro. Você trabalha com móveis. Você não tem as credenciais para... Eu tenho exatamente as credenciais necessárias, eu digo calmamente. Tenho certificação federal há 18 anos. Consultei em 47 projetos de restauração em 15 estados. Sou uma das 12 pessoas no país qualificadas para aprovar trabalhos de preservação do século XIX. O homem de cabelos grisalhos de ontem está olhando para seu tablet, rolando freneticamente. T. Mendes, Tarcísio Mendes. Ele tem usado apenas a inicial o tempo todo. Privacidade profissional, eu explico. A maioria dos empreiteiros não precisa saber quem eu sou. Eles só precisam saber que seu trabalho atende aos padrões. Gustavo bate a mão na mesa. Você tem rejeitado nossas propostas deliberadamente. Isso é pessoal. Não, isso é profissional. Abro o arquivo no meu tablet e mostro a última submissão deles. O projeto da fundação de vocês usa reforço de concreto moderno em uma estrutura que requer sapatas de calcário apropriadas para o período. Vocês especificaram madeira tratada para vigas de suporte de carga em um edifício que precisa de madeira de lei antiga. Vocês estão tentando restaurar um pedaço da história com materiais de uma loja de ferragens. Eu passo para a próxima página. O orçamento de vocês aloca 60% para trabalhos cosméticos externos e apenas 20% para a integridade estrutural. Vocês estão construindo uma fachada, não uma restauração. O edifício Memorial Mendes tem 132 anos. Ele merece algo melhor do que isso. O rosto de Sônia está pálido. Você não pode fazer isso. Vamos registrar uma queixa no Conselho de Preservação. Vamos fazer com que você seja removido do projeto. Vá em frente, eu digo. Mas vocês devem saber que eu não trabalho para vocês. Eu trabalho para o Conselho e para o edifício. Meu trabalho é garantir que essa estrutura ainda esteja de pé daqui a 100 anos.
O trabalho de vocês é provar que podem fazer isso acontecer. Rafaela está perto da porta, braços cruzados, observando. Ela está tentando não sorrir. Gustavo senta-se lentamente. O que você quer? Eu quero que vocês façam o trabalho direito. Podemos revisar a proposta, trazer novos engenheiros, mudar os materiais. Isso é um começo, eu digo. Mas há mais. Sônia me olha com puro ódio. O que mais você poderia querer? Pego uma pasta da minha bolsa. Dentro estão contratos, especificações e desenhos arquitetônicos. O projeto de Rafaela que ela concluiu para seu projeto de tese de graduação, uma restauração teórica do edifício Memorial Mendes. Coloco a pasta na mesa. Rafaela Mendes será a arquiteta-chefe deste projeto. Ela se reportará diretamente a mim. Cada decisão de projeto passa por ela. Cada escolha de material, cada modificação estrutural, cada ajuste de cronograma. Ela tem aprovação final em tudo, exceto segurança e precisão histórica. Essas me pertencem. Gustavo olha para a pasta como se fosse uma bomba. Você está falando sério? Completamente. Se recusarmos, pego meu tablet e cartão de certificação. Então eu rejeito a proposta número 8 e 9 e quantas mais vocês submeterem. Depois disso, caminho em direção à porta, paro e olho para trás. Vocês queriam que Rafaela fizesse parte do legado da família. Aqui está a chance de vocês. Trabalhem para ela. Eles assinam os contratos 3 dias depois. A assinatura de Gustavo parece irritada. A caneta pressionada com tanta força que quase rasga o papel. Sônia não assina nada. Ela apenas senta na extremidade da mesa de conferências, olhando pela janela. Rafaela lê cada página antes de assinar. Ela é meticulosa, riscando cláusulas, adicionando emendas, rubricando alterações. Quando termina, ela desliza a pilha de papéis de volta para Gustavo. Mais uma coisa, ela diz. Gustavo levanta os olhos, exausto. O que agora? Não estou fazendo isso por vocês. Estou fazendo isso pelo prédio e pelo meu pai. Se vocês interferirem nas minhas decisões, se tentarem cortar custos ou apressar prazos para economizar dinheiro, eu saio. E ele sai. Entendido. Gustavo acena com a cabeça. Ele não discute. Os próximos 2 meses são intensos. Rafaela e eu trabalhamos na minha oficina, o mesmo espaço onde eu a ensinei a ler plantas quando ela tinha 12 anos. Espalhamos os desenhos dela pelas bancadas, comparamos com registros históricos, ajustamos medidas até o milímetro. A equipe da Henriques e Almeida envia atualizações toda semana. Relatórios de progresso, pedidos de material, cronogramas de empreiteiros. Rafaela revisa tudo, envia revisões, rejeita qualquer coisa que não atenda aos padrões. Gustavo tenta resistir 2 vezes. Uma vez sobre o cronograma, outra sobre o orçamento. Ambas as vezes, Rafaela o cala com justificativas técnicas tão detalhadas que ele não consegue argumentar. Eu a observo lidar com ele com a mesma calma precisão que ela usa ao calcular cargas estruturais. Sônia, enquanto isso, tenta uma abordagem diferente. Ela convida Rafaela para almoçar, depois para um gala de caridade, depois para um jantar de família na propriedade dos Henriques. Rafaela recusa todos eles. Eles ainda não entenderam, Rafaela diz uma tarde, enrolando um conjunto de planos estruturais. Eles acham que isso é sobre perdão ou reconciliação. Não é. Isso é um trabalho. Quando terminar, terminamos. Você não deve nada a eles, eu digo a ela. Eu sei, mas devo algo ao edifício Memorial Mendes. Ele merece ser restaurado adequadamente. Essa é a única razão pela qual estou aqui. 6 semanas após o início do projeto, Gustavo convoca uma reunião de emergência. Algo sobre a escavação da fundação. Rafaela e eu vamos juntos ao local. O edifício Memorial Mendes fica em um terreno de esquina cercado por cercas de arame e equipamentos de construção. O exterior está coberto de andaimes. Trabalhadores de capacete se movem ao redor do perímetro, carregando ferramentas e materiais. Gustavo nos encontra na entrada. Ele parece estressado, sua gravata solta, mangas arregaçadas. Encontramos um problema, ele diz, nos levando para dentro. O interior está vazio,
Apenas paredes nuas e vigas expostas. A fundação. É pior do que as pesquisas indicavam. Vamos precisar de reforço adicional. Os custos acabaram de subir 10 milhões. Rafaela caminha para o centro do espaço, olhando para as vigas do teto. Mostre-me o relatório de engenharia. Gustavo entrega a ela um tablet. Ela rola a tela franzindo a testa. Esses números não correspondem aos testes de densidade do solo do mês passado. Fizemos novos testes, Gustavo diz. A composição do solo é diferente do que pensávamos. Pego o tablet de Rafaela e leio o relatório. A empresa de testes é uma da qual nunca ouvi falar. Os dados parecem errados, muito convenientes, muito perfeitamente alinhados com justificativas para reparos caros. Quem autorizou esses novos testes? Eu pergunto. Gustavo hesita. Eu autorizei. Precisávamos de informações atualizadas antes de prosseguir. Sem consultar Rafaela ou eu. Era urgente. Rafaela cruza os braços. Deixe-me ver os relatórios originais do solo, os da equipe de pesquisa da universidade. Esses estão desatualizados. Mostre-me! Gustavo abre outro arquivo. Rafaela compara os dois relatórios lado a lado, depois me olha. A composição do solo não mudou, ela diz baixinho. Esses novos testes são fabricados. Alguém está tentando inflacionar o orçamento. O rosto de Gustavo fica vermelho. Essa é uma acusação séria. É um problema sério, eu digo. Se vocês estão falsificando relatórios de engenharia para justificar estouros de custos, este projeto para agora. Eu não falsifiquei nada, Gustavo estala. A empresa de testes é de propriedade de uma subsidiária da Henriques e Almeida, Rafaela completa. Ela ainda está rolando o tablet. Acabei de verificar o registro comercial. Vocês contrataram sua própria gente para produzir dados que os beneficiam financeiramente. O silêncio no prédio vazio é completo. Gustavo respira fundo. Olha, a fundação precisa de trabalho. Essa parte é verdade. Precisávamos garantir que havia orçamento suficiente alocado. Mentindo para o consultor federal que supervisiona seu projeto? Pego o tablet de volta. Isso não é apenas antiético. É fraude. Eu poderia ter sua certificação cassada, a empresa inteira na lista negra. Por favor. A voz de Gustavo falha. Esta empresa é tudo o que tenho. Meu pai a construiu, meu avô antes dele. Se falhar, então que fale honestamente. Rafaela diz, sua voz dura. Meu pai me ensinou que uma estrutura é tão forte quanto sua fundação. Isso inclui a fundação de como você faz negócios. Se vocês não podem construir esta restauração com integridade, então vocês não merecem construí-la de forma alguma. Ela caminha em direção à saída. Eu a sigo. Atrás de nós, Gustavo grita. Rafaela, espere, podemos consertar isso. Vou demitir a empresa de testes. Usaremos os dados originais, faremos isso direito. Rafaela para na porta, mas não se vira. Vocês tiveram a chance de fazer certo na primeira vez e na segunda, e na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava vezes em que submeteram propostas ao meu pai. Todas as vezes vocês escolheram o lucro em vez do princípio. Ela se vira para encará-lo. Este projeto continua sob uma condição. Vocês transferem 40% da propriedade da Henriques e Almeida Construtora para mim, não como um presente, mas como pagamento por consertar 2 décadas de sua incompetência, e vocês se afastam como CEO. Encontrarei alguém qualificado para administrar a empresa, alguém que realmente saiba o que significa integridade. Gustavo a encara. Você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Assinem 40% até sexta-feira ou eu saio. E quando eu sair, meu pai também sai. E quando ele sair, a empresa de vocês morre. Ela sai. Eu fico tempo suficiente para ver o rosto de Gustavo quando ele percebe que ela fala sério. Então a sigo para a luz do sol. Gustavo assina os papéis na tarde de quinta-feira. 40% da propriedade transferida para Rafaela Mendes. Cargo de CEO vago, com efeito imediato. Sônia não comparece à assinatura. Ela já deixou a cidade, de acordo com o advogado de Gustavo. Rafaela contrata o reitor Leonardo para administrar a Henriques e Almeida Construtora. Ele se aposentou da universidade, procurando um novo desafio e realmente entende de preservação histórica. Em 2 semanas, ele reestruturou toda a operação.
A restauração do edifício Memorial Mendes continua, mas agora não é mais um projeto da Henriques e Almeida. É nosso. 4 meses depois, o edifício está pronto. Fundação original de calcário. Estrutura de madeira precisa para o período. Alvenaria restaurada que parece exatamente como em 1892. Cada detalhe preciso, cada medida exata, cada material escolhido para longevidade em vez de custo. A cidade realiza uma cerimônia de dedicação. Em uma manhã de sábado, o prefeito faz um discurso sobre a preservação da história. A Sociedade Histórica apresenta um prêmio. Câmeras de notícias locais filmam tudo. Gustavo aparece parado no fundo da multidão. Ele está mais magro do que eu me lembro, vestindo um terno que parece grande demais para ele. Ele não tenta falar com Rafaela ou comigo. Ele apenas observa, depois vai embora antes que a cerimônia termine. Sônia não aparece. Após a dedicação, Rafaela e eu caminhamos pelo edifício uma última vez. Nossos passos ecoam nos corredores vazios. A luz do sol entra pelas janelas originais, atingindo a madeira restaurada, fazendo-a brilhar. Mamãe teria adorado isso, Rafaela diz baixinho. Ela teria se orgulhado de você. Rafaela passa a mão por uma moldura de janela, sentindo o artesanato. Sabe o que é engraçado? Eles passaram 20 anos achando que o sobrenome deles os tornava importantes, achando que dinheiro e legado significavam algo. Mas eles não conseguiram construir nada que durasse, nenhuma coisa. Ela me olha. Você me construiu. Você construiu isso. Você construiu uma carreira que ninguém nem sabia porque você não precisava de reconhecimento. Você só precisava fazer o trabalho direito. Eu não sei o que dizer a isso, então não digo nada. Caminhamos até a entrada. Na parede, há uma placa de bronze. Rafaela insistiu nela. A inscrição diz: Edifício Memorial Mendes Restaurado 2025. Arquiteta-chefe Rafaela Mendes. Consultor sênior de restauração T. Mendes. Henriques e Almeida Construtora. O nome deles é listado por último, o menor texto na placa. Lá fora, o bairro começou a mudar. Novos negócios estão abrindo na quadra. As pessoas passam pelo prédio, param para olhá-lo, tiram fotos. A restauração trouxe atenção para a área, transformou-a em algo que vale a pena preservar. O telefone de Rafaela vibra. Ela verifica, depois sorri. O reitor disse: 3 novos contratos chegaram hoje. Edifícios em outras cidades que precisam de trabalho de restauração. Eles viram o que fizemos aqui. Nós, Mendes e Associados. Eu dei entrada na papelada na semana passada. Somos oficialmente uma empresa agora. Você e eu, arquitetura e restauração. Ela me mostra o registro comercial no telefone. Mendes e Associados, cofundadores, Tarcísio Mendes e Rafaela Mendes. Você não precisava fazer isso, eu digo. Sim, eu precisava. Você tem feito isso sozinho por 20 anos, construindo coisas, consertando coisas, garantindo que a história não desapareça. É hora de você ter um parceiro. Um carro para na calçada. O reitor Leonardo sai carregando uma pasta. Ele se aproxima. Aperta minha mão, depois a de Rafaela. O relatório final de inspeção chegou. Ele diz entregando a pasta a Rafaela. Pontuação perfeita. O Conselho de Preservação quer destacar este projeto em sua publicação nacional. Rafaela folheia o relatório, depois o passa para mim. Cada categoria marcada como excelente, cada padrão superado, é o tipo de avaliação que a maioria dos projetos de restauração nunca alcança. Há mais uma coisa, o reitor diz parecendo ligeiramente desconfortável. Gustavo Henriques me contatou esta manhã. Ele quer vender os 60% restantes da empresa. Ele está se mudando para o Arizona, começando de novo. Que bom para ele, Rafaela diz simplesmente. Ele perguntou se você estaria interessada em comprá-lo. Rafaela me olha. Eu sei o que ela está pensando. Poderíamos possuir a empresa inteira, controlar cada projeto, cada decisão, construir o tipo de empresa de restauração que realmente faz as coisas direito. Não, Rafaela diz. Mantenha o público. Vendam as ações para organizações de preservação, sociedades históricas, pessoas que realmente se importam com o trabalho.
Transformem-no em algo que não possa ser corrompido pelo ego de uma família. O reitor acena lentamente. Farei os arranjos. Ele sai. Rafaela e eu ficamos ali olhando para o edifício que restauramos juntos. O edifício que carrega nosso nome, nosso trabalho, nosso padrão do que importa. Ainda tenho o cartão de formatura na minha oficina. Padrasto sem instrução, tutor temporário. Eu o guardei como um lembrete, não do insulto, mas de como as pessoas podem estar erradas quando medem o valor pelos padrões errados. Rafaela entrelaça o braço no meu. Vamos, pai. Temos 3 novos projetos para revisar, e tenho certeza de que pelo menos um deles precisará da sua aprovação como consultor federal. Caminhamos até minha caminhonete, o mesmo veículo que dirijo há 12 anos, as mesmas botas de trabalho, as mesmas mãos calejadas, o mesmo terno de loja de departamento pendurado no meu armário para o próximo evento importante. Mas agora, quando as pessoas veem meu nome em um prédio, elas sabem exatamente o que significa. Não temporário, não sem instrução, apenas alguém que construiu algo que dura. Rafaela entra no banco do passageiro. Para onde primeiro? Para casa, eu digo. Revisaremos os contratos na mesa da cozinha, no mesmo lugar onde sempre trabalhamos. No mesmo lugar onde construímos tudo, ela concorda. Ligo o motor e saio do edifício Memorial Mendes. No retrovisor posso vê-lo, sólido e permanente. Um pedaço da história preservado para os próximos 100 anos. Nós construímos isso e estamos apenas começando. Espero que esta tradução completa atenda às suas expectativas. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar.